Olá, prezado aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí dar início à nossa aula de teorias da administração. Eu sou o professor Felipe Santiago, já estou aqui na instituição há mais de um ano. Eu sou advogado, há 14 anos eu advogo, tenho um escritório de advocacia aqui na cidade de Manhuaçu. Eu sou também, né, bacharel em administração, razão pela qual estou aqui nessa condição de professor ministrando essa disciplina e outras também no curso. Atuo, né, na área da administração, além da faculdade. Eu também tenho uma empresa que chama Evolucione, onde eu dou treinamentos nas diversas áreas gerenciais. Eu tenho um MBA em Finanças e Controladoria, também sou pós-graduado em Ciências Penais, em Gestão de Negócios e Pessoas, docência para Educação Profissional e estou estudando coaching. Pessoal, teorias da administração a disciplina que foi a primeira disciplina, inclusive, que eu tive a honra de ministrar aqui na Faculdade do Futuro, tá certo? É uma matéria de fundamental importância, tá certo? É uma matéria que, conforme Maximiano nos diz, ela é o corpo de conhecimento a respeito das organizações e do processo de administrá-las. É uma disciplina que vai nos dar a base para que a gente compreenda uma série de fatores dentro da administração de empresas, tá certo? E essas teorias da administração, então, elas são conhecimentos organizados, produzidos pela experiência das organizações. E a nossa disciplina é estudar justamente o conjunto dessas teorias, que ao longo do curso a gente verifica que elas são designadas por meio de diferentes termos. Gente, a grande pergunta, por que então a gente estuda administração? Seja você do curso de administração, seja você do curso de contábeis, é importante a gente se perguntar o porquê, sempre que a gente inicia o estudo de qualquer disciplina, a gente deve ter realmente a razão pela qual nós estamos nos propondo a fazer isso. Aliás, para qualquer coisa na vida, né? Se você quer fazer bem feito, a gente precisa ter um propósito e entender o porquê de estarmos ou não fazendo aquilo. Então, antes de qualquer coisa, a gente estuda administração porque nós precisamos ter o interesse em melhorar o modo como as organizações são administradas. É simples, gente. Organizações bem administradas, elas crescem, se desenvolvem, né? Elas se tornam perenes. Toda a administração, toda empresa, toda organização, ela nasce para existir, né, de forma como, né, perene, sem previsão de encerramento das suas atividades. Pelo menos grandes empresas nascem com esse propósito, salvo uma ou outra situação de exceção. Por outro lado, empresas mal administradas, elas declinam e muitas vezes elas acabam falindo. E para ilustrar isso, eu trouxe, né, algumas questões aqui para a gente discutir. Um grande marco, né, ainda recente na nossa vida, foi a questão da Covid-19. E eu trouxe aqui algumas questões referentes a esse período, né, que foi um período tão drástico, um período tão terrível para uma série de empresas, onde muitas empresas tiveram que encerrar forçosamente as suas atividades, né, e colocavam sempre a culpa, né, na pandemia. Mas até onde, né, a pandemia realmente foi quem fechou uma série de empresas? Até onde uma boa gestão poderia ter minimizado ou até evitado uma série de fatores? Então, de acordo com alguns dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, cerca de 600 mil empresas fecharam as portas nesse intervalo de 2 anos. Só no segundo semestre de 2019, né, para se ter uma ideia, aliás, o segundo trimestre de 2019, o país tinha mais de 4 milhões de empresas. Devido à pandemia, o número começou a cair já em 2020, atingindo 3,788 milhões no segundo trimestre de 2021. Então, verifica uma queda terrível, né, dentro do período de 2 anos. Já analisando de forma mais recente, né, se comparado ao período de 2019, corresponde a uma baixa, então, de 13,3%. Então, olha, né, que número pesado, né, 581 mil empregados a menos em empregadores, né, melhor dizendo, em 2 anos. Olha quantas empresas fecharam aí. Mas eu acho que é um tipo de número que a gente precisava avaliar com uma certa cautela. Por quê? Olha só, segundo o IBGE, 48, e agora eu não estou falando de período de pandemia não, tá, gente? Segundo o IBGE, 48% das empresas brasileiras fecham em até 3 anos, gente.
E isso eu estou dizendo do período fora da pandemia. Então, dentro de 3 anos, é a média, né, que quase a metade das empresas elas não sobrevivem após o terceiro ano. E qual é o problema? Né? Se em situações normais, né, não existia então a pandemia da Covid-19. Significa então, que realmente muitas pessoas elas iniciam, né, elas abrem um negócio sem às vezes ter a técnica correta. Sabe uma coisa que acontece muito? Aquela pessoa que às vezes sai do seu emprego, né? Às vezes trabalhava aí em uma padaria, era um excelente padeiro, sabia várias receitas e de repente ele é dispensado ou pede contas, sai aí com dinheiro de uma indenização e pensa: poxa, eu entendo tanto de padaria, né? Eu sei fazer os pães, eu sei fazer os bolos, eu sei fazer os produtos maravilhosos que eram a razão do sucesso da padaria na qual eu trabalhava, então eu vou empreender, porque certamente eu terei, né, sucesso. E isso acontece não só na área de padaria, como na área, né, dos diversos ramos de negócio. E as pessoas às vezes esquecem que ela pode às vezes entender do produto, às vezes ela pode entender do serviço, ser um ótimo, né, operador, ser um ótimo, né, conhecedor às vezes das especificidades daquele negócio, mas se ele não tem o conhecimento de administração, se ele não tem o conhecimento específico dessa ciência tão maravilhosa que é a administração, essa empresa certamente ela não vai ultrapassar, como diz aí os números do IBGE, sequer o terceiro ano. Então, realmente, se temos aí um motivo para estudar a administração, certamente é porque, com o conhecimento da administração, né, a gente vai longe, a gente consegue tornar as empresas, como eu disse, perenes. Agora, um exemplo que eu ainda trago para vocês aqui, a gente acabou de ver que no período da pandemia fecharam aí 13% das empresas no nosso país, mas existiram casos, né, de empresas, e eu trago aqui o caso do Café Palhares, fundado em 1938 em Belo Horizonte, uma empresa então com 83, 84 anos aí de fundação, que é um exemplo de sucesso, uma empresa que passou pelo período da pandemia, né, mesmo com todas as dificuldades que enfrentaram lá em Belo Horizonte, né, que alguma disso é uma empresa de BH, e nós, quem acompanhou o desenrolar, né, da situação da pandemia, empresas dessa natureza em Belo Horizonte sofreram muito, porque as regras de restrição do comércio lá, empregadas pelo prefeito da época, o Alexandre Calil, eram medidas duríssimas, eram medidas extremamente conservadoras. Então, esses negócios ficaram fechados por muito tempo, tá certo? Ficaram fechados, tiveram períodos muito difíceis. Então, tinha tudo para uma empresa dessa, uma pequena empresa, um pequeno café, né? No centro de Belo Horizonte para fechar, né? Porque foi uma das áreas que mais sofreram, como eu disse, de bares e restaurantes lá na capital mineira. E aí, né, o interessante é que essa empresa, mesmo fechada, mesmo sofrendo uma série de restrições, ela conseguiu o sucesso, né? Dentre tantas outras ao redor que fecharam. E aí, né, a reportagem, e eu fiquei sabendo desse caso aqui, até ouvindo no fone de ouvido da Rádio Itatiaia, que é uma rádio que eu gosto muito, e o repórter foi entrevistar, né, um dos gestores lá, perguntando o que aconteceu, né? Por que eles conseguiram passar por esse período? Foi a tradição da empresa? Foi por ser uma empresa muito tradicional, uma empresa muito forte dentro de Belo Horizonte, que eles conseguiram? E aí a resposta que ele deu, né? Acho que a tradição é sim muito importante, mas também uma boa gestão. Nesses 83 anos, a gente sempre foi uma empresa muito sólida, pé no chão. Então, quando veio a pandemia, nós tínhamos uma reserva financeira para passar esse período difícil, poder fazer tudo certinho. Palavras aí do André Palhares, gestor dessa empresa. Então percebam, gente, uma empresa bem administrada, ela vai passar por períodos de dificuldade, sim. Certamente essa empresa sofreu, mas o que manteve ela aberta foi estar preparada através de técnicas de gestão extremamente afiadas, com certeza. É uma empresa que certamente tem um administrador ali com conhecimento científico, com conhecimento técnico para passar pelas diversas dificuldades. E aí, né, quando o momento difícil veio, e é claro que não havia, né, a menor possibilidade de qualquer pessoa imaginar
que nós passaríamos por um período tão difícil quanto foi o período da Covid-19, né, dessa pandemia, mas as empresas que tinham, né, uma reserva financeira, que tinham um planejamento, que tinham estrutura, elas passaram. E muitas, eu ouso dizer, que muitas empresas saíram desse momento ainda mais fortes. Gente, então a administração ela é necessária, né, diante de tudo isso que a gente falou, porque organizações precisam ser gerenciadas e têm objetivos a atingir. Né? Elas precisam conseguir harmonizar uma série de objetivos conflitantes. Né? Percebam, gente, que objetivos conflitantes dentro de uma empresa existem todos os dias. Imagina que existe lá dentro da empresa um setor, né, que vai controlar as despesas. Por outro lado, existe um setor que quer fazer investimentos, um setor que quer desenvolver o setor de marketing, por exemplo. Então, muitas vezes, dentro de uma mesma empresa, de um lado tem alguém dizendo, olha, nós precisamos investir, nós precisamos gastar mais, nós precisamos trocar o maquinário da empresa. Por outro lado, vem o setor financeiro dizendo, olha, nós precisamos ter, né, mais cautela. Então, o administrador muitas vezes vai estar ali dentro para lidar com essas dificuldades, para lidar com esses objetivos conflitantes, ainda que sejam conflitantes, ambos são pensando no bem-estar da empresa. Então, imagina ali, você vai ter que tomar decisões difíceis, e essas decisões difíceis, elas não podem ser tomadas meramente pela intuição, meramente pela prática, somente ela precisa sim ser tomada com base em argumentação científica. E ela ainda permite, né, que as organizações alcancem a eficiência e eficácia. Elementos, né, tão importantes que nós precisamos, que mais à frente nós vamos, né, discutir com uma maior clareza. O que é a administração? Essa é uma pergunta que é muito importante que você, aluno de contábeis, você, aluno de administração, precisa ter realmente sempre na ponta da língua. A etimologia da palavra, né, é ad, que é significa direção, tendência, e minister, que é a subordinação ou obediência. Então, hoje é dirigir uma organização utilizando técnicas de gestão para que você consiga alcançar os seus objetivos de forma eficiente, ou seja, fazendo tudo da forma correta, fazendo o que precisa ser feito, mas também de forma eficaz, ou seja, alcançando objetivos com bastante responsabilidade. Inclusive, gente, é muito importante que você tenha sempre essa diferenciação na ponta da língua. Um bom aluno de administração, um bom aluno de contábeis sabe exatamente o que significa eficiência e o que significa eficácia. E mais do que isso, ele sabe ser eficiente, mas sabe da importância também de ser eficaz no desenvolvimento do seu trabalho. Então, gente, as organizações, por serem organismos heterogêneos, ou seja, absolutamente diversos. Se nós pegarmos mesmo a nossa sala de aula, né, vocês aí que estão desenvolvendo essa disciplina comigo, são alunos que já estão aí finalizando os respectivos cursos, mas tenta lembrar aí da sua sala de aula, como era um organismo absolutamente heterogêneo, pessoas de orientações sexuais diferentes, visões políticas diferentes, para alguns algo que era absolutamente normal, talvez para outro era algo repugnante. E, de repente, todos ali numa mesma sala, precisando conviver um certo período de tempo para adquirir conhecimento. Dentro da empresa, é mais ou menos isso. Né? Uma série de pessoas com pensamentos, com histórias de vidas completamente diferentes, com metodologias de trabalho, né? Com crenças muito diferentes, e o administrador, né, está ali para poder ser o gestor de todas essas cabeças que às vezes pensam de forma tão diferente, mas que dentro da organização precisarão atingir um mesmo objetivo, perseguir um mesmo objetivo para que consigam o sucesso, para que sejam eficientes e, sobretudo, eficazes no desempenho das suas funções. Então, né, as empresas, quando elas, para que elas consigam crescer, para que elas consigam desenvolver o seu trabalho, certamente elas precisam de uma boa administração. E aí, né, o que é administração? Eu convido você nesse momento aí agora, né, que dê uma pausa nessa aula aí, por alguns minutinhos, se escreva aí no seu caderno aí o seu, né, entendimento de administração. O que é administração para você? É algo realmente que, além de ser algo
de relevante crescimento para você, vai te ajudar certamente a desenvolver o conhecimento para você resolver a nossa prova também, né? Que precisamos falar da prova também. Inclusive, gente, façam contato comigo, eu vou deixar lá no AVA os meus contatos para que vocês consigam conversar comigo, tirar as suas dúvidas, né? Consigam realmente antes da elaboração da prova, né, da resolução da prova, possam tirar suas dúvidas comigo. Eu amo fazer isso, tá, gente? Não é nenhum trabalho, fiquem à vontade para entrar em contato comigo quantas vezes for necessário. E o que é um administrador, né? A partir do momento que você, né, se você desenvolve esses conhecimentos, é porque você imagina, né, você vai exercer um cargo é, de gestão, de administração. Ele é um planejador de trabalho, né? Um organizador de atividades. Então, gente, o planejamento é algo fundamental. Tem uma frase que me foge agora, o autor dela, né, que diz: se eu tivesse 4 horas para cortar uma árvore, eu tirava aí 1 hora para poder amolar o meu machado. Eu nem sei se o número de horas é esse, né, a proporção é essa dessa frase, mas me veio aqui à cabeça agora. E pensem o seguinte, gente: se você precisa desenvolver um trabalho, planejamento é fundamental. Nenhum administrador que desenvolve o seu trabalho com qualidade, ele desenvolve um trabalho sem que ele consiga estar planejado. Eu, por exemplo, contando a minha experiência, eu trabalho somente com agenda semanal. E eu gosto muito da agenda de papel ainda, por mais que também eu utilize a agenda eletrônica no celular para me lembrar das minhas atividades, mas para que eu consiga fazer uma gestão organizada, eu gosto de uma agenda aberta na mesa, uma agenda semanal que eu vejo ali já segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e ali no início da semana eu já consigo verificar tudo aquilo que eu tenho que fazer ao longo da semana, com um horário muito bem organizado, com um cronograma muito bem feito, né? O que leva também ao nosso ponto número 2, que um bom administrador, ele precisa ser um organizador de atividades, gente, principalmente nessa fase que nós vivemos hoje, que as pessoas são multitarefas, né? As pessoas hoje elas estão desenvolvendo uma série de tarefas ao mesmo tempo e, portanto, se ela não for uma pessoa que planeja e se organiza, ela não vai conseguir a eficiência e a eficácia. Ele precisa ser um ativador de ações, ou seja, ele também precisa ser aquela pessoa que dá o start dentro das organizações, controlar o desenvolvimento, articular as ações, principalmente, como eu disse há alguns minutos atrás, porque dentro de uma empresa nós temos diversas pessoas, diversos setores, e você ali dentro vai ser aquele ponto que vai conectar os diversos interesses, canalizar os diversos conhecimentos em prol de um mesmo objetivo. Ele precisa ser um líder, comunicador, motivador, um coach, ele precisa inspirar as pessoas. As pessoas precisam olhar para quem está à frente de uma empresa, para o administrador, e ver nele um líder. Porque absolutamente, creio que já nessa altura de conhecimento que vocês têm, né, de administração, de contabilidade, eu não preciso explicar a diferença entre um líder e um administrador, né, que são coisas, né, diferentes se analisadas de forma diferentes, né, mas o líder ele precisa ser um bom administrador. Aliás, o administrador precisa ser um bom líder. E o contrário, também. Mas, se você não consegue inspirar as pessoas através da sua liderança, você perde. Você pode conhecer toda a técnica de administração, mas as pessoas não vão confiar no seu trabalho e, portanto, se você não tem a equipe nas mãos, você não consegue desenvolver um trabalho de qualidade e, portanto, não vai alcançar os objetivos, nem agregar valor, nem oferecer resultados, que, portanto, são os pontos 7, 8 e 9 aqui, que você precisa, sim, ter para que seja aí um bom administrador. As habilidades do administrador. O administrador ele precisa de habilidades técnicas, humanas e conceituais. Então, ele precisa, na dimensão técnica, saber utilizar princípios, ferramentas administrativas, decidir solucionar problemas, porque basicamente o que você vai fazer todos os dias enquanto administrador. A dimensão, né, a parte humana, saber lidar com pessoas, né, que certamente talvez seja um dos desafios mais complicados, porque às vezes a gente percebe como existem
empresas que perdem a mão, né? Administradores que perdem a mão porque simplesmente não conseguem gerenciar os conflitos. É importante entender, né, que você consegue impor a sua metodologia de trabalho, negociar mudanças a partir do momento que dia a dia você soluciona os pequenos conflitos que existem dentro da empresa. O que o administrador não pode é perceber que às vezes existe um atrito aqui, outro atrito ali dentro da empresa e faz vista grossa, pensa somente, né, em alcançar os objetivos financeiros, os resultados ali dentro da empresa, bater as metas e esquece, né, do relacionamento dentro da empresa. Quando ele percebe, e às vezes tentam tomar uma atitude, já é tarde demais, porque ali dentro da empresa as pessoas já construíram umas com as outras muros intransponíveis. Então é importante entender, percebe que existe uma rincha ali dentro da empresa, percebe que existe um problema ali dentro, vai lá, resolve esse problema, né, cuida desse problema, porque certamente vai fazer diferença no dia a dia dentro da empresa. Outro ponto importante, né, para se desenvolver são as habilidades conceituais, né, que são ter visão sistêmica, ou seja, a capacidade de compreender toda a organização. Gente, é importante para qualquer colaborador, né, dentro da empresa, ele ter uma visão sistêmica, seja lá qual posto que você ocupa, ter uma visão geral dentro da empresa, porque certamente isso te tornará um profissional diferenciado. Agora, para o administrador, isso é uma condição sine qua non. Ele precisa realmente entender, ter uma visão geral, porque para ele compreender o todo, ele precisa entender de cada uma das partes dentro da empresa. Ou seja, já foi a época, né, de um administrador ser aquela pessoa inatingível que fica sentada atrás de uma mesa, somente ali assinando papéis, dando ordens, né, cobrando resultados. Não, ele precisa entender realmente o funcionamento da empresa. Dando sequência aí, né, nós precisamos então entender que as habilidades e papéis administrativos eles são divididos em conceituais, humanos e técnicos. Vamos detalhar isso aí um pouquinho melhor? O que é então o conhecimento, a habilidade e a atitude, que são as competências duráveis do administrador bem-sucedido. Conhecimento, gente, é o saber técnico. Vamos dizer assim, em palavras um pouco mais simplificadas. Conhecimento seria a teoria. A habilidade seria o conhecimento prático, de conseguir aplicar o conhecimento. E a atitude seria os meios, né? O comportamento, os princípios basilares que você vai utilizar para que você transforme o seu conhecimento em prática. Então, o bom administrador, ele sabe a teoria, ele sabe aplicar essa teoria na prática e faz isso com um comportamento ativo e proativo. Ou seja, ele faz isso da maneira correta. Ele faz isso se preocupando com as pessoas. Ele faz isso exercendo uma liderança de qualidade. As pessoas olham para ele e falam: ele sabe muito. Ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa que resolve os problemas, mas ele é uma pessoa que se preocupa com pessoas. Hoje, gente, nós podemos dividir os papéis do administrador em 10 papéis, tá certo? E eles são divididos em categorias de interpessoal, informacional e decisorial. A primeira, né, no primeiro ali, tripé, o papel do administrador de representação. É o papel de realmente representar a organização formalmente. Então, o administrador hoje, né, objetivando a cumprir as funções da administração, ele representa a organização, ele é a pessoa que assina os documentos legais. Se a empresa, por exemplo, tem um processo, a priori ele é a pessoa que deverá responder por essa empresa ou nomear alguém para fazê-lo, tá certo? Através de cartas de preposição. Ele exerce a liderança ainda na dimensão, na categoria interpessoal, ou seja, ele precisa dirigir e motivar as pessoas, né, para que as pessoas consigam sempre desenvolver o seu melhor, né, e através disso ele treina, aconselha, orienta e se comunica com seus subordinados de maneira eficiente. Ele também, né, ele liga, ele é o elo que faz, né, com que as redes de comunicação dentro e fora da organização eles funcionem de forma correta. Ele ainda, né, na dimensão da categoria informacional, né, o desenvolvimento
da monitoração, ou seja, ele é a pessoa que manda e recebe informação, né, dentro da organização. Ele dissemina ou é o responsável por enviar informações aos membros de outras organizações através de memorandos, relatórios, telefonemas e contatos. Lembrando, gente, que muitas vezes ele não faz isso pessoalmente, né? Não é ele que faz, mas é a pessoa que tem o papel de cumprir, de garantir que essa situação vai acontecer. Ele também é o porta-voz, ou seja, ele transmite informações para as pessoas de fora através de conversas, relatórios e memorandos. Ele empreende na fase, né, na categoria, na dimensão decisorial, ele precisa empreender, ou seja, ele precisa iniciar projetos, identificar novas ideias, assumir riscos, realmente ter a capacidade de delegar responsabilidades, não ser aquela pessoa centralizadora, além de conseguir resolver conflitos, porque, como eu disse, né, a dimensão humana dentro de uma organização é algo absolutamente melindroso. Ele precisa ter a capacidade de alocar os recursos, né, atribuir, porque muitas vezes os recursos dentro das organizações eles são absolutamente finitos e limitados, né? Poucas as empresas hoje que vão ter dinheiro para gastar de forma desordenada, então ele precisa saber fazer essa alocação de forma correta e realmente, né, ter um poder de negociação, sobretudo dentro de um mercado extremamente competitivo, né, seja lá em qual área que hoje nós estivermos tratando dentro da empresa. E aí, gente, o nosso estudo, né, lá nas nossas unidades de aprendizagem, eu selecionei para vocês unidades de aprendizagem que vão tratar das teorias administrativas, que vocês vão precisar, né, estudar com muito carinho, né, essas unidades de aprendizagem para o próprio desenvolvimento de vocês, mas também para a resolução da nossa prova. Um material extremamente rico, né, as nossas unidades de aprendizagem que estão lá, né, no nosso AVA. E mais uma vez eu digo para vocês, façam contato comigo. Se vocês precisarem de tirar uma dúvida, se precisarem, né, de algum tipo de esclarecimento, quando estiverem realizando aí, né, o estudo das nossas unidades de aprendizagem. E aí vocês vão, né, ter lá a possibilidade de ver as nossas teorias administrativas, né, as diversas escolas, né, que nós temos aí dentro da teoria geral da administração, e dando sempre, né, um entendimento que a gente não existe, né, dentro da teoria geral da administração, vamos dizer assim, uma teoria mais ou menos importante. Cada teoria produziu ao longo do ano técnicas e habilidades que ajudaram os administradores a tomar decisões. E que na época que elas surgiram para realizar, para resolver um determinado problema. Então é muito importante a gente entender, né, que não há ali qual teoria da administração é a teoria mais importante. Não, o importante é você entender que as diversas teorias da administração trazem ferramentas para a gente de acordo com a necessidade que nós estivermos atravessando dentro da organização. E um bom administrador, hoje, ele tem o conhecimento das diversas teorias, porque ela, em um determinado momento, dentro da organização, dentro de um estágio, ou dentro de uma situação que você está atravessando dentro da empresa, seja ela boa ou ruim, você vai poder escolher uma ferramenta adequada para cada tipo de situação. Você vai poder escolher realmente o que se passa naquele momento, o que eu preciso, qual teoria da administração vai me ajudar a resolver esse problema especificamente. Então, é importante entender que você não escolhe uma teoria para você ser adepto a ela, mas você conhece as diversas teorias, né, para ter à disposição alternativas adequadas para cada tipo de situação que você atravessar. Então, elas precisam ser adaptadas para que você, né, torne elas úteis e aplicáveis hoje no dia a dia. Exemplo bacana é a nossa figurinha aqui que vocês estão vendo aí. Para o maridão aí, ela tem um para cada tipo de situação. Ela tem um rolo de pão menorzinho, se ele chegar atrasado. Se ele chegar bêbado, já é um rolo maior. E se tiver marca de batom, é uma arma. Ou seja, para cada um tipo de problema, para cada um tipo de conflito, nós temos uma arma diferente, né, dentro da teoria da administração. As perspectivas futuras da administração, quais são? Nós temos algumas mudanças rápidas e inesperadas no mundo dos negócios. Está tudo muito rápido, gente. A pandemia da Covid-19 ela acelerou mudanças dentro
da estrutura do mundo todo, não só da administração, mas ela acelerou talvez 10 anos em 2, 10 anos em 1. Então, e isso se tornou uma tendência. As coisas, né, o mundo que já estava numa velocidade muito maior, porque se nós pegarmos, por exemplo, lá na década de 80, década de 90, uma inovação, ela demorava às vezes uma década para acontecer. E agora a velocidade da informação, da tecnologia, ela está passando numa velocidade fora do normal. E o administrador precisa estar atento a isso. Eu preciso estar atento que a velocidade da informação, algo que hoje é super tecnológico, amanhã já se torna obsoleto. E eu preciso estar atento a isso. Eu não posso estar fechado dentro da casinha somente da minha empresa. Eu preciso estar pronto para fazer e proporcionar o crescimento e expansão das organizações. Então, hoje, as pessoas elas precisam estar diversas e especializadas. Olha só, eu preciso ter conhecimento diverso, ou seja, eu preciso ter conhecimento amplo, mas eu preciso identificar em quais áreas a minha empresa precisa que eu me torne um especialista. Eu preciso saber muito e, ao mesmo tempo, eu preciso de várias coisas e preciso saber de algumas dessas várias coisas ainda com mais profundidade. Então, gente, os impactos sobre as organizações, as questões futuras, né, os desafios da administração serão o crescimento, né, uma concorrência mais aguda. Nós sabemos hoje que são raríssimos os negócios que enfrentam baixa concorrência, uma sofisticação da tecnologia, e eu sempre falo isso, profissional da administração e profissional da contabilidade que não está conectado com as novas tecnologias, ele fica para trás. Tá certo? Nós precisamos entender que nós estamos com uma taxa alta de inflação, que a tendência é que cresça ainda mais. E as taxas de juros hoje mesmo, né? Hoje, 22/1/2023, a nossa taxa Selic está na casa dos 13,75, salvo engano, e isso traz uma repercussão fora do normal, porque com a taxa de juros mais alta, o consumo cai, porque nós temos uma vocação do nosso povo brasileiro de comprar financiado, de comprar a crédito. E com crédito limitado a uma taxa tão alta, nós temos um desafio maior para poder vender os nossos produtos e os serviços. E isso torna, né, a necessidade de sermos administradores de qualidade ainda maior, porque nós temos um mercado muito mais competitivo para enfrentar e com as pessoas com menor acesso ao crédito. Então, nós temos desafios. Fora, né, além dessa concorrência, né, necessidade de conhecimento de tecnologia, que é caro, nós temos taxas de juros, né, e precisamos ainda entender que a globalização da economia ela é algo fundamental. Por que economia globalizada? O que acontece não só dentro da minha região, não só dentro do meu país, que vai influenciar no meu negócio. Coisas que às vezes vão acontecer do outro lado do mundo vão impactar diretamente aqui, né, no desenvolvimento do meu empreendimento. Então, gente, as megas tendências hoje estão aqui, né? Hoje nós estamos lidando com a imprevisibilidade, né? Com a descontinuidade e com a instabilidade em todos os setores da economia. Então, nós precisamos ficar atentos para que nós realmente consigamos ser administradores de qualidade. Pessoal, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês, tá certo? Passando aqui algumas informações relevantes de administração. E como eu disse, eu estou à disposição de vocês nos diversos canais de comunicação da Faculdade do Futuro. Muito obrigado.